O alcance gnoseológico, fiquei pedante, da condenação do mal é nulo. É como aquelas dissertações, aquelas teses que às vezes acontecem de serem escritas, em que você já tem uma metanarrativa. Conhece a expressão metanarrativa, né? Do velho debate sobre a questão da narrativa lá nos anos 70 e 80. O que é a metanarrativa? A metanarrativa é exatamente esse enredo pré-configurado discursivamente. Quando um candidato à monografia, dissertação ou tese de doutorado nos fala assim, vou fazer um trabalho sobre, o movimento operário, aí você já vem aquele enredo na cabeça, muitas vezes, que é o conflito. Eu estou dando o exemplo do movimento operário, que quase ninguém mais estuda isso, né, desde a crise do marxismo. Então a gente pode criticar livremente, espero que ninguém esteja fazendo história do movimento operário. Já vem aquele enredo pré-configurado discursivamente, que é uma metanarrativa, né? O operário, o operariado, a classe operária como dominada, a classe dominante, evidentemente, como opressora, e é disso que se trata. Se não for uma pesquisa muito cuidadosa, é uma pesquisa que, como o Hobsbawm também falava, eu estou citando o Hobsbawm a beça hoje, se coloca na ponto final da história como um juiz, né? Hobsbawm falava muito disso, como um juiz, que o historiador que está aqui no ponto terminal dessa história para dizer, está vendo a burguesia? Então a condenação do mal é uma coisa que é um truísmo, que é elementar e que não tem alcance epistemológico nenhum. Não explica muita coisa. Então, naturalmente, o que se espera da gente é alguma coisa mais complexa, evidentemente. Eu tenho que, por exemplo, discutir o problema da tortura, o problema da repressão, não para dizer que a tortura era horrível. Bom, isso é ok, nós já sabemos, é a condenação do mal. Bom, mas as coisas não são nunca simples para nós, né? Sobretudo para o historiador do tempo presente, porque aí você corre o risco de despolitizar essas questões e, sobretudo, você corre o risco de legitimar as interpretações da repressão, a voz do repressor, aquilo que Dominique Lacapra, por exemplo, chama de humanização do algoz. Se você é um historiador tão preocupado com a complexidade das explicações, né, como eu acabei de dizer que nós devemos ser, então você está querendo dizer com isso que a interpretação do cidadão que me critica lá no blog, dizendo viva 64 e terrorismo nunca mais, é uma interpretação legítima? Você quer dar voz também àqueles que, por exemplo, alegam que não houve o Holocausto? Porque o risco está aí bem presente quando você diz que a condenação do mal é uma banalidade. Qual é então a complexidade? A complexidade seria ouvir essas diversas interpretações. Então esse é um risco tremendo. Esse é um risco tremendo para quem faz a história do tempo presente, desses eventos delicados. E aí você tem a dimensão política que nunca está descolada da história do tempo presente. Você tem a questão da memória, que nunca está descolada da história do tempo presente. Não se trata de um lado você ter história e de outro lado você ter memória. Essas duas coisas são elementos constituintes desse conhecimento que a gente quer produzir, com alguma eficácia, com alguma complexidade, para não se reduzir a um conhecimento que é uma mera condenação do mal, mas, por outro lado, também para não se tornar um conhecimento que legitima fatos bárbaros, como a tortura ou como o Holocausto.
Então, essa é uma questão que, como vocês veem, também nós temos uma reflexão teórica ainda muito incipiente sobre ela. E outra coisa que me ocorre dizer é também algo que eu tenho chamado de zonas de sombra, a questão dos dois lados. O Dominique Lacapra, que eu estou citando aqui também abundantemente, nessa problemática da humanização, da eventual humanização do algoz, ou seja, de você dizer, não, mas vamos ouvir também os torturadores, vamos ouvir também os militares. Ele critica muito, sobretudo, como isso é tratado na literatura e no cinema. Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, ou mesmo assistido, aquele filme que é O Leitor, né? Que trata de uma mulher que ela tem um caso com um rapaz novo e ela pede a esse rapaz que leia livros para ela. Isso vai evoluindo num crescendo e afinal se descobre que ela não sabe ler e que no passado ela atuou como guarda de mulheres, não sei se num campo de concentração, algo assim. Então, essa leitura que de algum modo humaniza, né, a história de alguém que colaborou com um evento bárbaro, é o que Dominique Lacapra diz que há aí um limite. Nós não deveríamos ir a tanto. Mas isso significa que se trata de uma nova interdição, quer dizer, nós não devemos ouvir essa história, por exemplo, nós não devemos dar voz a esse passado, por exemplo, difícil dessa mulher. Será que isso é uma justificativa? Ou será que isso é algum elemento do passado que nós devemos considerar para a constituição de um conhecimento plural? Vejam como as coisas são complicadas, né? Porque se você levar isso ao limite, aí vai chegar num momento em que alguém poderá dizer, não, mas esse chefe de polícia aqui do nazismo, ele teve uma infância difícil, né? Então essa humanização é um risco para as leituras complexas sobre esses eventos traumáticos. E isso não está distante de nós. Uma das coisas que me levaram a não participar da Comissão da Verdade, além dessa dificuldade teórica que eu espero estar conseguindo ser capaz de transmitir para vocês, é justamente o que eu tenho chamado de zonas de sombra. Se chegar na Comissão da Verdade, por exemplo, um tratamento de uma questão da tortura, ou da tentativa da gente descobrir os restos mortais dos que lutaram na guerrilha do Araguaia, tudo bem, isso aí é uma questão, né, que ninguém tem dúvida quanto à dimensão negativa desses eventos. Mas há mais do que isso. Outro dia, não sei se vocês viram nos jornais, a Folha de São Paulo deu um furo. Ela conseguiu localizar o autor daquela foto famosa do Herzog, do Vladimir Herzog, que foi morto em São Paulo, no Segundo Exército, e os militares, para disfarçarem que o tinham assassinado, penduraram o cadáver na janela, na grade, e disseram que ele se suicidou. Uma coisa completamente absurda, porque ele estava pendurado e, evidentemente, as condições até físicas da situação não comprovariam de maneira nenhuma que ele se suicidara. Ele foi assassinado mesmo. Mas nesse dia, depois que penduraram o cadáver do Vladimir Herzog, chamaram o cidadão, fotógrafo da Polícia Civil. Ele tinha feito concurso meses antes.
ia fazer a foto do cadáver. Ele chegou ali, não sabia de nada, foi chamado da polícia, pelo pessoal lá do 2º Exército, entrou naquelas instalações e alguém deve ter dito para ele: ó, você vai ali e faça a foto do cadáver. Quando ele viu o cadáver da pessoa pendurada, ele ficou chocado com aquilo, percebeu que alguma coisa estava muito esquisita, fez a foto famosa. Essa foto saiu logo depois nos jornais. E é famosíssima, vocês já devem ter visto essa foto nos livros e tudo mais. E ele foi embora, o fotógrafo. Dias depois foi chamado de novo para outro suicídio, entre aspas, o do Manuel Fiel Filho. E assim foi, ele relata que fez algumas fotos, começou a achar aquilo muito esquisito e acabou indo embora. Acabou indo para os Estados Unidos, não me lembro para onde. Ele saiu daqui e ficou incógnito esses anos todos, até que pouco tempo atrás, creio que 2 meses, um jornalista da Folha de São Paulo descobriu, penso que nos Estados Unidos, e fez uma entrevista revelando então quem foi o autor da famosa foto. E muito bem, o que nós vamos fazer com pessoas como essa? É isso que eu chamo de zonas de sombra. Condenar os torturadores é tranquilo. Condenar as pessoas que mataram os guerrilheiros do Araguaia, mas e essas pessoas? O fotógrafo, ele é um sujeito que colaborou com o regime militar? Ele é um agente da repressão? Ou ele é um depoente útil para a constituição desse conhecimento, dessa verdade? Quando saiu a entrevista com esse fotógrafo, o presidente da Comissão da Anistia disse logo isso: olha, ele para nós é um agente da repressão, porque na entrevista ele alega que quer também aquela indenização da Comissão da Anistia. A Comissão da Anistia não indeniza agentes da repressão. O SNI, o Serviço Nacional de Informações, chegou a ter 2.500 funcionários, muitos deles civis. Vocês acham que foram só militares que participaram da repressão? Não. Civis também, como esse fotógrafo. A dona Carmen, sei lá, um nome hipotético aqui. Era a dona Carmen quem datilografava lá os depoimentos das pessoas torturadas. O que a gente vai fazer com a dona Carmen, se ela agora se animar aí a Comissão da Verdade? Ela é um agente da repressão. Isso vai problematizar muito a ideia de que os militares são o mal e a sociedade civil foi vítima. Porque essa é a narrativa que se quer constituir. Essa é a narrativa oficial que anima, por exemplo, o discurso da esquerda que participou da luta armada, né? A sociedade brasileira oprimida pelos militares. Bom, mas e os civis que participaram da repressão? O que a gente faz com eles? Então aí você tem uma zona de sombra que, mais uma vez, situa o problema da complexidade da constituição de um conhecimento que se queira eficaz sobre fenômenos que, como qualquer fenômeno histórico, não é simples, mas esse, além de não ser simples, está aqui batendo na nossa porta e, portanto, imbrica, correlaciona política com teoria da história, imbrica nosso envolvimento na sociedade com a perspectiva de um historiador que se queira objetivo. Portanto, são zonas de sombra, são zonas muito delicadas. E, finalmente, nós já estamos aqui com 57 minutos, eu vou encerrar. Finalmente, eu acho que a ideia de frustração, mais do que trauma, é uma ideia marcante para a constituição, para a compreensão do nosso tempo presente brasileiro. Essa categoria de evento traumático é uma categoria muito, quase que assim, pomposa, né, para a descrição desses episódios relacionados ao Holocausto. É uma categoria que, por exemplo, é muito útil, a noção de violência, a noção de trauma, para a compreensão da história da sociedade argentina, porque lá
a violência se